Agora é hora de falar de esporte. A Alice já está na área. Oi, Alice. Oi, Polito. Boa tarde. Boa tarde para a galera que nos acompanha. Já começando o dia de hoje de forma positiva, né? Afinal de contas, tivemos um início muito bom da dupla da capital, aí destacando o campeonato catarinense. Vamos começar pelo Leão da Ilha. A equipe do técnico Cauã de Almeida iniciou a temporada vencendo Barra diante do seu torcedor lá na Ressacada. Heitor Machado chega para contar tudo que rolou na partida pra gente. Fala, Heitor! Tudo bem, meus amigos? Um abraço para todo mundo que nos acompanha. Estreia com vitória do Avaí aqui no estádio da Ressacada. O Leão bateu o Barra por 2-1 no reencontro com seu torcedor, o primeiro jogo da temporada em 2026. Uma partida super movimentada. O Avaí abriu o placar com o Garcês no primeiro tempo, cruzamento do Taylon e o gol do Garcês. No início do segundo tempo, o Barra chegou ao empate com o Henrique. O Avaí voltou à frente do placar com o menino Josmar, jogador formado nas categorias de base do clube, e poderia ter ampliado com o Garcês numa cobrança de pênalti, mas o atacante do Leão da Ilha acabou desperdiçando. A primeira vitória, os primeiros 3 pontos, e o Avaí volta a campo agora no domingo, 6 horas da noite, para enfrentar o Criciúma lá no sul do estado. Um abraço para vocês. Valeu, Heitor! Do meu lado já está Cláudio Caticarte para a gente fazer uma análise dessa primeira partida do Leão da Ilha, que veio com muitas novidades em campo, né, Cláudio? Boa tarde. Boa tarde, Alice, boa tarde a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Verdade, Alice, né? Foi uma reformulação quase que total de um elenco, e por isso que é importante que falou o técnico Cauã de Almeida, inclusive na coletiva de imprensa. Quando você tem uma equipe muito modificada e com muitos jovens jogadores, é importante que o Avaí tivesse muita intensidade, que fosse um time operário, de forte marcação e que não deixasse evoluir uma equipe do Barra que manteve uma base de equipe do ano passado. E foi isso que o Avaí foi, uma equipe que teve muito boa organização defensiva, apesar de um início, claro que era natural, de início de trabalho, com muitos erros de saída de bola, principalmente pelo lado direito. Gabriel Simples fazia sua primeira partida como profissional, ele que veio da base do Santos. O Alisson na lateral direita, a falta de entrosamento, ele perdeu um zagueiro na semana, o João Maestro acabou se machucando, ficou fora da partida contra a equipe do Barra. Mas a eficiência desse bom trabalho defensivo da equipe do Avaí e a eficiência ofensiva, principalmente com a estrela do Taylon, que participou dos 2 gols. O Maurício Garcês, mesmo errando bastante nas tentativas de jogadas, mas foi eficiente no primeiro gol e, vamos dizer assim, teve um balanço ofensivo que preocupou sempre a defesa da equipe do Barra. E olha, que se ele faz aquele gol de pênalti, traria uma vitória até mais tranquila, para uma confiança ainda maior que já tem para essa difícil partida domingo contra a equipe do Criciúma. Valeu por ter sido uma estreia, mesmo com muitas mudanças, mas uma equipe, viu, Alice, muito eficiente, que teve essa intensidade de marcação, apesar de jogo difícil. O Barra teve sempre a possibilidade do empate ali no final, mas merecidamente o Leão venceu essa partida. Sim, destacando, como sempre, também a força da base, né? A gente já falou várias vezes do Taylon, que já começa o ano de uma maneira mega positiva por aqui também. também. E o Josmar que fez o segundo gol, né? Exatamente. Bom, ainda tivemos os outros 2 jogos que também movimentaram a primeira rodada na noite de ontem. Tivemos o Figueirense, né, jogando fora de casa contra o Joinville e levando a melhor também, assim como o Marcílio Dias, que venceu o Criciúma. Bora acompanhar essas partidas? Bora. No Gigantão das Avenidas, o Marcílio Dias foi predominante contra o Criciúma. Zé Carlos aproveitou e, de cabeça, mandou para o fundo da rede, abrindo o placar. Do lado do Tigre, as melhores chances vieram com Jonathan Robert e Marcinho. Os donos da casa ainda tiveram a chance de ampliar. Na segunda etapa, o Tigre voltou melhor, mas não foi o suficiente. A equipe visitante, que buscava o empate, viu Felipe Cruz balançar a rede, marcando o segundo gol do Marinheiro. Marcílio Dias 2, Criciúma 0. Na Arena Joinville, o jogo foi intenso entre Jack e Figueirense. O alvinegro saiu na frente com o Rainan, que aproveitou o rebote para abrir o placar. A equipe do norte do estado reagiu e chegou ao empate com Juliano, que finalizou forte, sem chances para Igor Gabriel. No segundo tempo, o Figueirense foi mais eficiente. Felipe Augusto bateu de primeira para marcar o segundo gol alvinegro. Silvinho ainda ampliou o placar. E já na reta final, os donos da casa diminuíram com Keké,
que aproveitou rebote depois da defesa de Igor Gabriel. Joinville 2, Figueirense 3. Cláudia, a equipe alvinegra também começando o campeonato com o pé direito. É verdade, a equipe do Figueirense que jogou contra o Joinville já é a terceira partida consecutiva desde o final do ano passado para início desse ano e 3 vitórias, né? O Figueirense quer jogar sempre com o Joinville, ao que parece. Mas importante essa vitória, o Figueirense, para vocês que não puderam assistir a partida e não acompanharam, até próximo dos 20 minutos do primeiro tempo, o Figueirense foi dominante, teve quase 80% de posse de bola, uma equipe envolvente que pressionou a equipe do Joinville, já que o Figueirense, né, teve essa continuidade do trabalho do técnico Vaguinho Dias, de uma boa manutenção de equipe do ano passado e acabou sendo, né, envolvente, inclusive com jogadas pelos lados, por dentro. Foi assim o primeiro gol do Rainan, na boa jogada do Silvinho, o Igor Bolt, né, acabou chutando, a bola bateu na trave, bom posicionamento do Rainan que fez o gol. E depois o Figueirense ainda teve oportunidade com o Felipe Augusto, uma grande defesa do goleiro do Joinville, numa finalização do Silvinho, mas um erro do Rafinha Potiguar colocou a equipe do Joinville no jogo. E aí o Joinville pressionou a equipe do Figueirense, que esteve com boa organização ofensiva e mesmo assim sofreu pouco em relação ao gol, em relação ao Igor Gabriel. Foi assim no segundo tempo também e era natural que o Joinville jogando em casa, mesmo bastante modificado, mas com um time melhor tecnicamente e mais experiente do que o que jogou a Copa Santa Catarina. Mas o importante, a maturidade do trabalho do técnico Vaguinho Dias. Era um time que no contra-ataque não dava chutão, vinha pé em pé e foi assim nos contra-ataques que o Figueirense fez o segundo e o terceiro gol. Pena, viu, Alice, que o Figueirense acabou sofrendo aquele segundo gol, porque é importante o critério de desempate. Número de vitórias, número de gols, o saldo de gols depois do número de vitórias é bastante importante. Agora, o que mais ficou evidenciado foram os reforços. Silvinho fez uma partida fantástica e acabou sendo o melhor jogador do Figueirense. Traz confiança para esse jogo de sábado contra o Marcílio Dias e, por enquanto, a liderança ainda aqui de início, dentro desse difícil Grupo B desse Campeonato Catarinense. Com toda certeza, né, Cláudio? Bom, o pontapé inicial aí da dupla da capital foi atingido com sucesso, né? Que é a vitória, de fato. Bom para iniciar o campeonato, que a gente sabe que vai ser bem acelerado e é importante garantir essas pontuações já iniciais, né? Perfeito. É um campeonato de tiro curto, 6 jogos em 18 dias. Largar na frente ajuda demais e traz muita confiança, principalmente na questão do Avaí, que é um início de trabalho com reformulação total. E o torcedor havaiano, parabéns, porque foi tanto o Zé Ricardo quanto o treinador Cauã de Almeida falaram bastante que essa atmosfera ajudou bastante os garotos do Leão da Ilha. Que continue assim, né? A gente segue, é claro, acompanhando aqui os bastidores e as próximas partidas, torcendo para a dupla da capital seguir firme aí no campeonato e te espera também por aqui, Cláudio. É verdade, você, como sempre, a gente avalia aqui e coloca, né? Acompanha a gente, Jornal ND, no portal ND+. Até mais. Até mais. E ontem mais 2 representantes catarinenses jogaram pela segunda rodada da Copinha. Vamos acompanhar esse campeonato também. Jogando diante do Canaã, o Criciúma venceu a segunda rodada da Copinha por 3-0. Aos 35 minutos, o Tigre abriu o placar. Bidu recebeu na área e emendou um chute forte de primeira. O aurinegro não se acomodou e 2 minutos depois, Capela ampliou para a equipe carvoeira. Na segunda etapa, Bidu marcou de pênalti, fechando o placar. Com o resultado, a equipe catarinense chega à última rodada na liderança do Grupo 18. No duelo entre São Luís e Figueirense, tudo igual. Os maranhenses abriram placar aos 5 minutos da segunda etapa com Davi Lucas. O empate do alvinegro veio nos últimos minutos da partida. Depois de uma cobrança de escanteio, Thierry desviou de cabeça para o fundo das redes, mantendo o Figueirense vivo no campeonato. E a gente segue destacando o futebol por aqui, mas de uma maneira diferente, né? Mudando um pouco de assunto, porque uma confusão envolvendo aí a torcida organizada do Figueirense terminou com o ônibus interceptado pela Guarda Municipal de Itapema, lá na BR-101. A repórter Susan Rodrigues já está ao vivo com a gente, direto da redação integrada, né, Susan? E traz mais informações sobre esse ocorrido para a gente. Boa tarde.
Boa tarde a você, Alice. Boa tarde a quem nos acompanha. Essa torcida seguia de Florianópolis para Joinville, como vocês destacaram, para acompanhar a partida entre Figueirense e Jack pela primeira rodada do Campeonato Catarinense, quando foram abordados em Itapema pela Guarda Municipal do município. De acordo com os relatos e também com a guarnição, eles teriam sido denunciados por provocar desordem no trajeto até o estádio. Eles então foram interceptados, precisaram descer do veículo e a identificação ali por meio de documentos. Durante essa verificação de documentos, inclusive, a Guarda Municipal de Itapema identificou que um dos integrantes da torcida tinha um mandado de prisão em aberto. Ele foi preso e também encaminhado à delegacia. A guarnição também decidiu que esse ônibus não continuaria o trajeto até o estádio em Joinville e que retornaria para Florianópolis, que a torcida então não acompanhou essa partida entre Figueirense e Jack. De acordo com a nota emitida pelo município de Itapema, eles reforçaram que não compactuam com esse tipo de situação de desordem ali no município e de que as forças de segurança trabalham para garantir a segurança no trânsito e também a ordem no município. A torcida organizada Gaviões Alvinegros também se manifestou por meio de nota nas redes sociais e afirmou que essa teria sido uma abordagem desproporcional à situação e de que não há provas de que eles estariam provocando desordem ali no município de Itapema. Eles informaram que apenas estavam seguindo até o estádio e que foram abordados de forma rude pela Guarda Municipal de Itapema e que ainda não conseguiram acompanhar a partida, destacando que não foram avisados formalmente sobre essa situação. É claro, a gente segue acompanhando os desdobramentos dessa ação. Agora, antes de encerrar, mudando um pouquinho de assunto, nós também temos atualizações, sobre aquele caso de racismo e xenofobia praticados por uma torcedora do Avaí contra torcedores do Remo de Belém do Pará. O caso foi registrado em novembro do ano passado, na partida pela Série B do Campeonato Brasileiro. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão ao Racismo e a Delitos de Intolerância, concluiu o inquérito. E a mulher foi indiciada, então, pela prática de racismo no contexto de atividade esportiva, com pena de reclusão de 2 a 5 anos. O outro homem, que também teria praticado ofensas contra torcedores rivais, ainda não foi identificado. E por esse motivo, a Polícia Civil disponibilizou o número 4836659500 e também o e-mail deic-drrdi@pc.sc.gov.br para quem tiver alguma informação. Essa denúncia também pode ser feita de forma online e de forma anônima. Agora, o procedimento foi encaminhado, então, ao juízo e deve ser analisado pelo Poder Público, pelo Ministério Público e também pelo Poder Judiciário, viu, Alice? Obrigada, Susan Rodrigues, então, portanto, atualizando essas duas ocorrências que a gente vem acompanhando, principalmente ali o caso de racismo também. E, claro, continuamos por aqui também atualizando e torcendo para que as devidas providências sejam tomadas. Obrigada, Susan. E, ó, gente, para fechar, no vôlei, a equipe de Florianópolis faz o primeiro jogo do ano hoje, jogando em casa diante do Fluminense às 8 horas da noite, na sede do Clube Elase, aqui na capital. A partida é válida pela Superliga B. Essa é a primeira, como eu disse, da equipe jogando aqui diante do seu torcedor pelo campeonato. A entrada, lembrando, gente, é gratuita, mediante a 1 quilo de alimento não perecível. Portanto, estão todos muito bem convidados aí para acompanhar a nossa equipe, nossa representante do vôlei masculino na Superliga B. Polito. Valeu, Alice Queiroz ao vivo com a gente aqui no BG. Obrigado, Alice. Obrigado, Polito. Até amanhã, gente. Até amanhã, se Deus quiser.